Também em conjunto, senhor presidente, itens 70 a 78, concorrência, contrato e termos de apostilamento e de aditamento celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e o consórcio Renova Ambiental para a prestação de serviços de limpeza urbana, sistema integrado de limpeza pública, compreendendo a coleta de resíduos sólidos urbanos, sistemas complementares e limpeza urbana e operacional e monitoramento de aterros sanitários municipais. Ainda em exame e representação, formulada pela empresa EMPA S.A., Serviço de Engenharia, impugnando exigências do edital. A fiscalização concluiu pela procedência da representação e pela irregularidade do contrato e dos termos de aditamento. A vertente de economia da TJ se manifestou pela regularidade em aspectos específicos de sua área, no que foi acompanhado por STG. Já o Ministério Público de Contas opinou pela irregularidade, apontando a reunião de objetos de natureza distinta, a impossibilidade de amortização de custos no curto lapso temporal da vigência do contrato e a exigência de capacitação técnica em parcela irrelevante do objeto. Após sustentação oral, o defensor do consórcio, o processo foi retirado de pauta na sessão de 13 de abril de 21. Foram apresentados memoriais e reinserido o processo para julgamento na pauta da sessão de 6 de julho de 21. Tive a oportunidade de relatar o cenário da gestão de resíduos sólidos na cidade, depois do término da vigência do ajuste ora em análise, em que contestei tentativas de deflagração de concorrência para a contratação de parceria pública e privada, que foram suspensas por esta Corte. Tem, assim, inúmeras contratações emergenciais. Antes de proferir meu voto, nova sustentação oral foi realizada, desta vez pela defesa do ex-prefeito, que ensejou outra retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Sopesados todos os elementos trazidos pela defesa das partes citadas no processo, entendo imperativo o juízo de reprovação, ainda que alguns aspectos possam ser afastados, a exemplo da inadequação da unidade de medida adotada na metodologia empregue para a elaboração do orçamento estimativo e também da insuficiência do empenho prévio, falhas graves, comprometem a matéria por inteiro. Com efeito, o objeto reuniu indevidamente atividades que, embora relacionadas ao mesmo fim, a gestão de resíduos sólidos no município, e que devem ser articuladas de forma integrada e complementar por força da Política Nacional de Resíduos Sólidos e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, não podem ser executadas por uma única empresa, contratada nos moldes da Lei 86666 de 93. Aliás, nos autos do TC 12.11.989.12, sobre a relatoria do eminente conselheiro Dimas Ramalho, esse tribunal determinou a anulação de procedimento licitatório deflagrado pelo mesmo município e com idêntico objeto, pela indevida aglutinação de atividades distintas e pela inobservância da modelagem estabelecida no Plano Municipal de Gestão de Resíduos, que prevê sua realização por meio de parceria pública e privada. Verifica-se que a administração persistiu no erro, prejudicou a ampla competitividade, pois apenas 4 proponentes compareceram à sessão pública, 2 das quais foram inabilitadas, cenário em total contraste com o elevado porte da licitação e o grande número de empresas atuando no setor, 60 das quais retiraram o edital. Além disso, o prazo inicialmente ajustado para o contrato 2 meses mostrou-se incompatível com os investimentos necessários para a execução de todas as atividades abrangidas pelo projeto, o que reforçou a inadequação da modelagem contratual adotada e inibiu a participação de interessados. Ainda que tenham sido admitidos os consórcios, a defesa não logrou demonstrar a economicidade do ajuste, em detrimento da opção de fragmentar o objeto em mais lotes, em maior número de certames, ou ainda de adotar a modelagem das
parcerias públicas-privadas. Irregular também a imposição de prova de capacidade técnica em parcela inexpressiva do objeto. Quanto aos termos aditivos e ao termo de apostilamento, encontram-se todos contaminados pelos vícios da matéria principal, em função do princípio da acessoriedade e eivados por outras falhas próprias. Especificamente quanto aos termos aditivos que promoveram acréscimos e supressões de custo em decorrência da suspensão do funcionamento do aterro Delta-A. Cumpre salientar que, apesar das discussões e providências para a sobrevida do aterro, a administração deveria ter sopesado em tempo hábil a celebração do contrato, os custos de alternativas para tratamento dos resíduos e a disposição de rejeitos, pois os elementos que vieram ao meu conhecimento demonstraram que as operações do aterro já se mostravam conturbadas e a Prefeitura não foi verdadeiramente surpreendida com a suspensão da licença pela CETESB. Diante do exposto, voto pela parcial procedência da representação, pela irregularidade da licitação do contrato e de todos os termos de aditamento e do apostilamento em apreço. Bem assim, pela ilegalidade dos atos ordenadores de despesa decorrentes, com determinação para as providências previstas nos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei Complementar Estadual 709/93, sem prejuízo da recomendação consignada no corpo do voto.